A paz do Senhor, minhas queridas irmãs da classe Novo Lar em Cristo. Estou aqui para falar referente à nossa lição de número 7, que tem por título o Ministério da Igreja. Ficou faltando o terceiro tópico, que é na qual fomos, como já aprendemos com nossa professora Marli Cavalcante, existem 5 ministérios dados por Deus, né? Porque que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres ou doutores. E ficou faltando a explanação do terceiro tópico, referente às qualificações para o ministério. A primeira pergunta que a gente tem que responder, né? O que são qualificações? Qualificação, segundo o dicionário, são referente às qualidades, capacidade inata ou adquirida que habilita uma pessoa para um cargo ou emprego. Nesse caso do nosso estudo, é uma função. Nós estamos falando das funções no ministério, que são essas 5 que foram citadas. Então, para esta função, isso são as qualificações, as qualidades para exercer essas funções que foram ditas antes. Então, os 3 subtópicos, ficou dividido aqui em 3 subtópicos a nossa lição, né? Aqui tem assim, qualificações de natureza moral, qualificação de natureza social, e tem o último aqui que é qualificação para o ministério, que eu gostaria de adicionar, substituir pela qualificação de natureza espiritual. No final vocês vão entender por que eu achei interessante colocar. Então, esses 3 subtópicos, a qualificação moral, que é referente, o que se refere à qualificação moral? A qualificação moral, ela se refere mais do ministro para com ele mesmo, né? O caráter. Eu gosto mais de dar aula olhando para o rosto das pessoas e sentindo assim, bem pertinho, eu fico mais à vontade, mas eu estou aprendendo também aqui dar essa aula para vocês através desse vídeo. Espero que vocês entendam o que eu estou querendo passar. Eu gosto mais de olhar nos olhos das pessoas, né? E falar, e abraçar, e estar próximo. Mas vamos falar e vamos conseguir chegar até o final desse estudo, né? Para não deixar vocês sem a lição total, né? Então, a qualificação moral, a gente encontra em 1 Timóteo, capítulo 3. Aí, como lá está sempre misturado esses versículos que ele colocou aqui na nossa lição, que ele botou do 1 ao 15, a gente vai pegar só alguns versículos que são referentes à natureza moral. Então, esses textos que Paulo está ensinando a Timóteo, são essas qualificações entre moral e social, estão ligados umas com as outras. Então, separadamente, os versículos que mais evidenciam com relação à qualificação moral, nós temos o versículo 3, de 1 Timóteo 3. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 3. Como é que deve ser a qualidade dos ministros do Evangelho? Primeiro, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Aí a gente pode pular para o versículo 7. O versículo 7 tem o seguinte: é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. E o versículo 10. O versículo 10 está assim. O versículo 10 de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Também estes devem ser primeiramente experimentados, que caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Então, eles devem ter bom testemunho, como diz aqui a palavra. Bom testemunho, até dos de fora. Deve ter
o que também ser primeiramente experimentado. Então, o candidato ao ministério que permite, o ministério que deve permitir aproximar, que deu oportunidade agora para colocar, para ser ordenado, esse candidato, ele moralmente deve cumprir essa realidade, né? Ele deve estar enquadrado no que acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. Isso é um processo que o ministério da igreja avalia os candidatos, que tem que ser primeiro provado e visto, então encaminhado, procurando ser fiel. Esses candidatos têm que ser fiéis, se estão prontos para servir na obra ministerial. Todas essas qualidades morais têm que ser observadas na vida desses ministros, né? Pode alguém... Aí você me pergunta assim, depois de um ministro ser consagrado, pode alguém cair? Pode sim. Mas nós temos alguns exemplos na Bíblia de que alguns depois caíram para a ordenação, uma qualificação moral, alguns caíram, mas sempre há aquele momento que o Senhor perdoa, né? E a pessoa, quando se arrepende inteiramente, é o que nós vamos ver na próxima lição com relação às disciplinas da igreja, né? Então, a conduta moral é importante para os ministros, não só os pastores lá, os diáconos, os presbíteros, mas para toda a igreja. Toda a igreja, todo membro da igreja tem que estar enquadrado nessas qualificações morais. É para mim, é para você, é para nós. Não é só quem exerce alguma função na igreja, não. É para todos os crentes essa qualificação moral, porque nós estamos nos preparando para morar no céu de glória. Então, a qualificação moral tem que ser observada na vida do ministro. Passando para a segunda qualificação, nós temos a qualificação social. A qualificação social, nós vemos aqui a realidade social. Primeiro é o de mantenedor. Aliás, o primeiro mandado aqui é que o obreiro, né, o ministro do Senhor, com relação à qualificação social, tem apenas uma mulher. Vamos ler lá 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 2. 3 e o versículo 2. Diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aí está no versículo 2. Então, o primeiro mandato é que eles tenham apenas uma mulher. Que seja uma pessoa hospitaleira. Isso aí está dizendo com relação à parte social, né? Uma pessoa que é hospitaleira, a nível social, é uma pessoa que não é fechada, não é aquela pessoa fechadona, que não aceita dividir nada. Uma pessoa hospitaleira tem que ser uma pessoa que ama o próximo, né? O ministério do serviço à igreja. Isso que é a parte social. Então, há provisões sociais que o ministro tem que ter. Vamos ver o versículo 4 desse mesmo capítulo, que diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Aqui também diz a parte social, que é da família. E em primeiro carta a Tito, capítulo 1 e versículo 7. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Aí nós já vimos então, né,
que essas qualificações que convém ao ministro do Evangelho. Está bem claro aqui, irmão. Não ser ganancioso, não estar no ministério apenas por dinheiro, por questões monetárias, mas que estejam para realmente fazer a obra do Senhor, para estar perto das ovelhas, para fazer a obra do Senhor como a palavra do Senhor ordena, e de pregar o Evangelho, né? Que o ministro tenha todo esse cuidado, ele seja irrepreensível. O que quer dizer? Irrepreensível, diz aqui na nossa lição, ele diz assim, ó, ou seja, que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Ele diz que não pode ser desse jeito, não pode ter nenhum escândalo público e que seja isento, né? Tem uma vida ilibada, que quer dizer uma vida pura, sem mancha, sem mácula, né? A gente sabe que pode vir pedradas, pode vir falso testemunho, mas também a gente tem que ponderar, irmãos. Não é tudo que diz assim, chega uma pessoa dizendo alguma coisa de uma pessoa que eu conheço, por exemplo, a irmã Marli. Eu sei que ela não é daquele jeito que aquela pessoa está fofocando. O que eu vou fazer? Eu não vou atirar pedras, né? Eu vou saber realmente qual é a verdade, porque eu conheço que ela não é daquele jeito. Então eu não vou propagar aquela mentira. Eu não vou propagar aquela mentira. Eu vou orar, né? E se for alguma coisa muito séria, a gente fica na oração, pedindo para Deus resolver aquela questão. Não vá propagar, irmã. Não vá propagar fofocas, algumas conversinhas assim que não condiz com a nossa santidade, né? Então, vamos fazer dessa maneira. Aí é com relação à qualificação social. E aqui no nosso terceiro subtópico, tem assim na nossa lição, qualificações para o ministério, que é uma coisa bem resumida aqui, falando só desses dois pontos. Eu resolvi colocar aqui, adicionar na nossa lição, porque tem tudo a ver com o contexto, né? Além da qualificação moral, social, eu achei por bem também ver a qualificação espiritual, que é muito importante. A qualificação espiritual a gente pode encontrar lá em Atos 6 e versículo 3 e outras referências a gente vai ver aqui durante o nosso estudo. Estamos concluindo já, que eu gosto de falar, vocês sabem, né? Então, não é somente moral e social, mas há coisas na vida espiritual do obreiro que não pode estar no ministério sem essas qualificações. Vejamos em Atos 6, vamos lá para Atos 6, deixa eu pegar aqui a Bíblia, Atos 6 e o versículo 3, falando sobre a qualificação espiritual. Atos 6 e 3, diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Aqui o que eu quero exaltar aqui é a expressão aqui, cheios do Espírito. Então, além da condição, da qualidade moral, social, a espiritual também tem que fazer parte deste ministério, deste obreiro, desta pessoa que tem essa função na casa do Senhor, ser cheio do Espírito. E a gente sabe que ser cheio do Espírito não é só aquela pessoa que fala línguas estranhas, né? Não. O que é cheio do Espírito é aquele que dá os bons frutos, que a gente já conhece, que é o amor, aqueles 9 frutos lá que tem a temperança, a bondade e todos aqueles. Não é só falar em línguas, é uma evidência, né? Uma das evidências, mas ser cheio do Espírito é ter esses frutos, né? Então, é importante ser cheio do Espírito. Está lá em Atos 6 e 3. E como é que as pessoas sabiam que
aqueles apóstolos eram cheios do Espírito Santo? Como é que eles iam saber? Por aquilo que eles falavam, pelo que faziam. Vemos exemplo pelo próprio livro de Atos, como eram usados nos milagres. Aqueles apóstolos, aqueles servos do Senhor eram usados com milagres, nos dons da palavra, na autoridade com que eles falavam. Tudo isso demonstrava eles ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, a sua vida demonstrava que eles eram cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é um título do Espírito Santo, não é é uma ação, é comprovado na vida do ministério. Ser cheio do Espírito Santo é algo que a gente pode comprovar. A igreja vê, ele é cheio do Espírito Santo, porque Deus faz com que o nosso espírito também sinta. Nós sintamos que aquela pessoa, aquele ministro, realmente é cheio do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Vamos ver Atos capítulo 4 e o versículo 8. Estamos terminando já. Atos 4, 8. Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse. Vamos ficar só até aí. Aqui demonstra que Pedro, ele estava cheio do Espírito. Imagina Pedro, aquele dia que ele pregou, mais de 3.000 almas se renderam e se voltaram para o Senhor, né? Se entregaram a Cristo. Então aquilo dali demonstrava que o obreiro também tem que ser cheio do Espírito Santo. O ministro do Evangelho tem que estar cheio do Espírito Santo. Aí é um exemplo, Pedro, um ministro, um líder, está cheio do Espírito Santo como exemplo, como podemos saber pela autoridade com que ele pregou. As obras, os milagres, o trabalho, a igreja vê e sente, porque o Espírito que habita em nós faz entender essas coisas espirituais. Então, a igreja sabe que esse homem não está exortando a igreja por amor dele mesmo, porque quem está cheio do Espírito Santo muitas vezes exorta e é forte aquela palavra. E não é por amor dele mesmo que ele está querendo ser zangado, falar aquelas palavras. O ministro, ele carrega isso com ele. Olha só, vamos ver aqui. Então, porque ele entende que é assim, mas ele está liderando na palavra de Deus, nos trazendo para perto de Deus. E esta liderança é um dom de Deus para nós. Então, muitas vezes, ele tem que dar aquelas palavras duras, de disciplina. E as pessoas que fazem isso, estão cheias, tem que estar com todas essas qualidades, né? Qualidade moral, social, espiritual, para poder exortar e dar essa palavra para aqueles que estão precisando. Não é porque ele queira, mas é porque é necessário, né? E esta autoridade com que eu estou falando aqui na vida de Pedro e de muitos outros, que nós temos exemplo como Paulo e outros apóstolos ali, que ele está exercendo, não é aquilo que ele quer. Então, como eu falei para você, não é desejo dele falar aquelas palavras, mas é porque o Senhor usa ele através do Espírito Santo para que possa fazer com que a igreja cresça sadia, né? Porque muitos destes que são ministros sabem como pesa para usar a autoridade de Deus. Então a gente pensa que é fácil, mas é cada vez mais difícil e sempre foi muito desafiador para um ministro do Evangelho falar essas palavras, mas cheio do Espírito Santo, com todas essas qualidades, o Senhor pode usar um ministro para fazer a sua vontade, né? Então nós estamos vivendo dias que a maioria dos líderes, infelizmente, não tem mais autoridade. A gente vê aí igrejas, né, cheias de membros. Às vezes os seus pastores, né, não sabem nem quem são. Esse é um problema de ser uma igreja muito cheia, né? Porque o pastor não conhece todas as suas ovelhas, fica difícil. Mas temos os ministros, temos as funções, né? E uma igreja bem organizada, como a gente está vendo aqui, uma igreja bem organizada, que é a nossa lição que fala sobre o corpo de Cristo,
mesmo sendo uma igreja enorme que seja, sendo bem organizada, cada um cumprindo a sua função, ajudando o líder, o pastor, e cada um não deixando o seu trabalho para o outro fazer, as coisas crescem com saúde, sadia, vai aumentando e com qualidade. Então, eu, você, todos nós devemos fazer a nossa parte para que o evangelho alcance lugares muito mais longes, como diz a palavra de Deus, e de pregar o evangelho a toda criatura, mas também fazer com que aquelas almas continuem na presença do Senhor. E para concluir, o último versículo, falando sobre a natureza espiritual, nós vamos para Atos capítulo 13 e versículo 9. Atos capítulo 13 e versículo 9, diz assim: esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser... deixa eu ver se eu estou certo. Atos capítulo 13 e versículo 9, que fala aqui de Paulo, quando ele estava cheio do Espírito Santo. Deixa eu ver se eu peguei a referência correta, irmãs. Estou bem aqui. Estava falando em 14. Atos capítulo 13, versículo 9, tá aqui. Estava falando o versículo errado. Diz o seguinte: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse. Ali a gente vê, quando o Saulo, chamado agora Paulo, estava cheio do Espírito Santo, ele olhou para aquele encantador lá, aquele inimigo, aquele homem que estava possuído pelo diabo, e expulsou e falou aquelas palavras fortes, mas ali ele, cheio do Espírito Santo, viu que aquele homem não estava fazendo nada da parte de Deus, e as pessoas que ali estavam observaram que o que Paulo fez era uma coisa, algo maior do que aquele Elimas ali estava no corpo dele, e puderam observar Paulo cheio do Espírito Santo, falando aquelas palavras para aquele encantador, o filho do diabo, como diz aqui. Então todos puderam observar que o que estava em Paulo era maior, muito maior do que o que estava naquele homem. Então ali foi para a glorificação, ali foi testificado para todos que estavam ali naquele momento a autoridade de Deus através do seu ministro, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso que uma dessas características, dessas qualificações também é estar cheio do Espírito Santo. Então, que Deus continue nos abençoando, Que Deus continue nos dando líderes, para que a igreja possa crescer organizadamente, o corpo de Cristo crescer organizadamente. Nós possamos cair de joelhos, orando pelos nossos líderes, pelo ministério, e que Deus ainda tenha piedade de nós para continuar nos dando pastores, evangelistas, professores, que são os mestres, doutores, para que o corpo de Cristo ele possa crescer, como diz a palavra de Deus, ser edificado, aperfeiçoado e tenha um bom desempenho. Então, para isso é que estão aí os ministérios, essas funções. E cabe a nós também orar por essas pessoas que estão na frente aí dessa guerra, Aí na trincheira. A gente tem que orar pelos nossos líderes, E eu espero que vocês tenham compreendido esse tópico sobre as qualificações para o ministério na igreja. Essas são as qualificações. Então, eu agradeço a todos que conseguiram chegar até o final desse vídeo, Espero que não tenha sido enfadonho, mas que o nosso Senhor seja glorificado em tudo. Espero que vocês tenham entendido. A paz do Senhor, fique com Deus.